Me declaro inocente do que eu disse. Promotor Augusto, por favor, apresente as acusações sobre o caso. Olá, doutora Carla. Eu trouxe aqui um investigador, Felipe, que ele sabe sobre os fatos ocorridos, mas eu vou dar uma breve introdução sobre o que ocorreu dentro do assassinato provocado pelo Alberto. Ele chamou a vítima, né, para um piquenique no Parque São Jorge, no dia 23 de junho, e nesse encontro entre os dois ocorreu algum tipo de desavença entre eles, onde Alberto pegou, né, estrangulou a vítima e com caráter de, vamos usar uma palavra mais suave, com requintes de crueldade, ele recortou os membros da vítima e o enterrou próximo a uma árvore. E tendo a sua irmã encontrado seu corpo ao procurar e ligado para a polícia. Estou aqui com o investigador Felipe, como eu disse antes. Ele vai dar o relato dele, o que foi visto, como estava a cena, o que você percebeu no momento ao chegar lá. Primeiramente, boa noite a todos. Então, eu me chamo Investigador Felipe, estou lotado na 13ª DP. A nossa equipe foi acionada no plantão sazonal, né, pela irmã da vítima, a dona Eduarda, onde, chegando lá na delegacia, ela nos informou que tinha encontrado o cadáver da então irmã no local, no Parque São José, e automaticamente eu acionei uma equipe, fui diretamente em diligência até o local. Antes, lógico, avisei ao delegado titular da delegacia. Como é plantão noturno, né, não estava o delegado lá propriamente dito, estava o substituto, mas foi avisado a ambos e, com a autorização deles, nós nos dirigimos até o local. Na chegada do local, nós vimos populares no local, né, depois que a irmã já tinha encontrado, e isso já danificou um pouco a cena do crime. Porque, querendo ou não, as pessoas estavam ali olhando e tudo mais, mas já tinha uma equipe da Polícia Militar no local também para tentar preservar o local. Chegando lá, nós fizemos a primeira avaliação e nós conseguimos notar, né, a terra revirada, próximo a uma árvore, como o próprio promotor nos disponibilizou. E quando a perícia chegou no local e fez a retirada, né, a remoção do cadáver, foi verificado que o cadáver estava com partes dos membros amputadas, em vários pedaços ali no local. Uma cena deplorável, de como se fosse daqueles serial killers americanos. Em todos esses anos na minha carreira como policial, eu nunca tinha visto algo daquele tipo. Sendo sincero, e olha que eu já vi muita coisa. Mas foi feita a remoção do cadáver após a perícia fazer todo o procedimento e foi encaminhado para o IML, onde no IML teve o laudo e foi constatado que a morte em si não foi pela questão do desmembramento dos membros, mas foi sim uma facada que ele aplicou na região do tórax, que fez a mesma, né, cair e ficar com uma hemorragia interna, porque ele fez a remoção da faca. E para quem é leigo não sabe, mas se a faca é retirada da perfuração, aquilo ali começa a provocar um sangramento intenso e não dá chance da vítima ser atendida. Então, isso foi a causa mortis da vítima. Só que ele, não satisfeito, em desespero, ele fez o corte dos membros para poder fazer a ocultação de cadáver. Só que ele não contava que a irmã da vítima iria estar atenta, né, pela questão da comunicação, a proximidade da vítima, que o relato da própria irmã, ela fala que falava constantemente com a sua irmã, então ela achou muito estranho a irmã não responder, não dá nenhuma notícia, e ela sabendo o histórico de agressões, de discussões entre o esposo, né, o atual réu, e a vítima, então ela nos acionou e nós fomos até o local. Com a suspeita, né, até então, dele como mandante, né, o próprio feito do crime, nós nos dirigimos e fomos até ele, onde nós encontramos ele no meio do caminho, voltando para sua casa.
O intuito dele, acredito que era, né, voltar para casa, trocar as roupas, pegar o que ele pudesse pegar para poder se evadir do local, do município. Mas automaticamente, como foi rápido a intervenção da irmã da vítima, nós conseguimos pegar ele não flagrante, né, porque o crime já tinha sido cometido, mas em decorrência desse percurso, onde o mesmo demonstrou muita frieza. Mesmo com as roupas ensanguentadas, ele demonstrou muita frieza e ele não se expôs a dizer que foi ele o mandante, que foi ele que cometeu o crime. Porém, é meio que óbvio, né? Todas as provas corroboram para ele, porque ele é o principal suspeito. Era ele apresentou companheiro. resistência? De certa forma, não. Porque quando ele viu a equipe, ele meio que ficou, não sei se sem reação, porque ele não achava que ele ia ser pego. Mas ele foi calado, ficou na dele, não esbanjou nenhum tipo de reação. Aquela pessoa fria mesmo, calculista, de como se soubesse o que estava fazendo. Não foi um crime necessariamente passional. Foi um crime, acredito, premeditado. Porque quem é que vai cometer um crime desses e já vai ter em mente desmembrar os corpos? Desmembrar os membros do corpo da pessoa? Não faz sentido. Então, logo após isso, nós levamos ele preso, né, em flagrante, né? Em flagrante não, desculpa, porque o ato a gente não pegou no flagrante, mas nós levamos ele preso, encaminhamos ele até a delegacia, onde foi feito o auto de infração, né, contra ele, e o mesmo ficou disponível à justiça, onde hoje está passando aqui pela audiência de custódia para saber se ele vai ser decretada a prisão dele mesmo ou se ele ainda vai responder em liberdade. Aí fica cabível do promotor e da juíza decidir. Mas esses são os relatos que nós temos aqui para poder expor da Polícia Civil para a Justiça Criminal. Muito obrigado. Esse foi o caso, o fato ocorrido. Ele mostrou simplesmente frieza na ação e por conta dessa frieza que ele realizou diante do relato da própria irmã que estava aqui, dizendo que sua irmã simplesmente saiu com uma intenção de um encontro amoroso em uma tarde com seu namorado, e ele simplesmente ceifou sua vida. Ele se mostrou, pelo caráter da ação dele, que é um indivíduo que não pode estar em sociedade. Deste modo, o Ministério Público pede que ele seja retido, né, que sua prisão seja mantida e que ele seja levado ao julgamento público, né, para que seus pares decidam o tempo que ele vai pagar, né, à sociedade por ter ceifado uma vida. Estamos aqui presentes para ouvir o depoimento ocular da irmã da vítima sobre a presente acusação. Você matou minha irmã e ainda tem coragem de se fingir ser humano? Minha irmã saiu de casa falando que teria um encontro romântico com essa pessoa aqui. Como ela não fica muito tempo sem me dar notícias, eu fiquei muito preocupada, já que eu já desconfiava que ele não seria uma boa pessoa. Então eu fui até o local onde ela falou que teria esse encontro. E chegando lá, infelizmente, eu encontrei o corpo da minha irmã. E ele tem coragem de dizer que não fez nada. É muito triste ver que casos como esse ainda acontecem. Eu já estava na sede,